E chama atenção essa decisão, né, de Tarcísio de Freitas de não participar de nenhuma sabatina mais, de nenhum debate. Parece que o único debate agora que ele vai é o debate da Globo, que é praticamente na véspera da eleição. Falou que vai focar no contato com os eleitores. É ruim para a democracia isso, né, Josias? Um candidato, ainda mais em segundo turno, que se recusa a passar por uma entrevista, debater com o seu adversário. A sabedoria convencional ensina que candidato que se apaixona pelo salto alto na reta final da eleição flerta com o azar, né? O Tarcísio é um neófito nas artes da política. Ele é um técnico bolsonarista. Mas ele sentiu o cheiro das nuvens quando ele colocou nas urnas do primeiro turno uma vantagem de 6,6 pontos percentuais sobre o petista Fernando Haddad. Animado com essa maré de sorte, o Tarcísio decidiu acenar para Urucubaca. Depois de perder por pontos um debate civilizado com Haddad, um primeiro debate. A gente já abre isso e depois a gente. Depois de perder por pontos, então, um debate civilizado com Haddad, o primeiro debate do segundo turno, o Tarcísio achou que seria uma boa ideia fugir de sabatinas e de novos debates. Se ele ficasse só nisso, ele teria escalado ali um discreto salto Anabela, que é aquele salto mais compacto, mais próximo do chão. O problema é que o Tarcísio passou a se equilibrar sobre um salto do tipo agulha, é bem mais alto, bem mais arriscado, quando ele começou a escalar, a nomear o time antes de entrar em campo. Ele citou o coordenador do plano de governo dele, o Guilherme Afife, sem apontar a área de atuação do governo em que ele seria acomodado, insinuou que a deputada federal Rosana Vale pode chefiar uma pasta voltada às mulheres. Para a Fazenda, mencionou o nome do Samuel Kinoshita, que integrou a equipe do Paulo Guedes em Brasília, e para a Saúde ele mencionou o nome do ex-deputado Eleusis Paiva. Otimismo de candidato, Fabíola, sempre costuma ser maior do que a realidade da urna, mas o Tarcísio de Freitas ele está ficando fora da curva. Se o marqueteiro do Fernando Haddad quisesse dar conselhos ao candidato adversário, ele não recomendaria melhores procedimentos ao Tarcísio de Freitas. Então, é um comportamento muito arriscado. Muito arriscado. Agora, você mencionou, Fabíola, outros casos em que a gente pode identificar como uma eleição pode ser alterada. Você mencionou o caso da Bahia. O ACM Neto era franco favorito no primeiro turno para levar a eleição já no primeiro turno. Mas ele lá se inscreveu na Justiça Eleitoral como um pardo. O branquelo ACM Neto se inscreveu como pardo. E isso provocou uma reviravolta, um movimento que colocou o candidato, o Jerônimo do PT, na frente e agora com mais possibilidade de vitória na Bahia. Você mencionou o caso do Paulo Dantas, que é o caso de Alagoas. Está aí metido, nós vamos falar sobre isso, está metido numa encrenca, numa rachadinha lá, que foi confirmada pelo STJ ontem, o processo, o afastamento do Paulo Dantas, que era governador, estava exercendo o cargo de governador e foi afastado. E houve uma observação muito interessante feita por um dos ministros que participaram desse julgamento ontem, que é um ministro chamado Herman Benjamin, ministro muito sério, e as pessoas estão discutindo se deveria ou não afastar o governador em período eleitoral. E o Herman Benjamin falou, bom, se a ministra Laurita Vaz, foi quem decidiu afastar o governador, não afastasse, seria uma influência eleitoral ao contrário, por omissão, porque seria suprimido do eleitor um lote de informações que são muito relevantes para a formação da sua opinião sobre os candidatos que estão disputando a eleição. Isso, evidentemente, pode ter efeito no comportamento do eleitor. Hoje, o Paulo Dantas é favorito. Quem assegura que ele continuará sendo na semana que vem, quando essas informações estiverem mais difundidas? Então, é isso que nós temos que prestar atenção. É isso que leva a uma mudança de posição entre a pesquisa e a urna. Esses movimentos, eles estão em curso e podem alterar o rumo de uma eleição.